Projeto e controle de líquido de amônia. Ao projetar um sistema de controle de baixa pressão, os seguintes pontos devem ser levados em consideração. Assim que o líquido é formado, na saída do condensador, o líquido é alimentado para o lado de baixa pressão, o evaporador. O líquido que sai do condensador terá pouco ou nenhum subresfriamento. É importante considerar isso quando o líquido flui para o lado de baixa pressão. Se houver perda na pressão da tubulação ou nos próprios componentes, pode ocorrer a formação de flash gas e fazer com que a capacidade do dispositivo de expansão seja reduzida. Se for um sistema de carga crítica, a carga de refrigerante deve ser calculada com precisão para garantir que haja refrigerante adequado no sistema. Uma sobrecarga aumenta o risco de inundar o evaporador ou o separador de líquido, causando arraste de líquido para o compressor, bem como a formação de turbulências e golpes hidráulicos. Se o sistema estiver com carga insuficiente, o evaporador ficará sem energia. O tamanho do recipiente de baixa pressão, separador, evaporador de líquido, deve ser cuidadosamente projetado para que possa acomodar o refrigerante em todas as condições, sem causar arraste de líquido. Pelas razões mencionadas acima, os controles de baixa pressão são especialmente adequados para os sistemas que requerem uma pequena carga de refrigerante, como unidades de resfriadores ou pequenos freezers industriais, por exemplo. As unidades de resfriamento de líquido geralmente não precisam de receptores. No entanto, se um receptor for necessário para instalar um dispositivo de detecção de líquido ou para fornecer um refrigerante para um resfriador de óleo, por exemplo, o receptor pode ser fisicamente pequeno. Controle de nível eletrônico de amônia. O sistema ilustrado é um transmissor de nível AKS 4100, que envia um sinal de nível para um controlador de nível líquido EKE 347. A válvula motorizada ICM atua como uma válvula de expansão eletrônica. Ao projetar uma solução eletrônica, o sinal de nível de líquido pode ser fornecido por um LLS 4000 ou um AKS 38, que é uma chave ou NOF, ou um AKS 4100, que é um transmissor de nível de 4 a 20 mA. O sinal eletrônico é enviado a um controlador eletrônico EKE 347, que controla a válvula de injeção. A injeção de líquido pode ser regulada de várias maneiras diferentes, com uma válvula de motor modulante tipo ICM com atuador ICAD, conforme mostramos na figura. Pode ser também com uma válvula de expansão modulante por pulso tipo AKVA, o ICFA em uma estação de válvula ICF. A válvula KVA deve ser usado apenas onde a pulsação da válvula for aceitável. O tamanho da linha deve ser dimensionado para a capacidade total da válvula ICFA ou AKVA, e ainda pode ser regulado com uma válvula manual tipo REG, atuando como uma válvula de expansão, e uma solenoide, uma ICS ou uma EVRA para implementar a abertura e o fechamento ON/OFF. Controle de nível eletrônico para equipamento. Nesse exemplo, a válvula de expansão deve ser conectada ao controlador de nível líquido EKE 347. Não é mostrada na figura. O sistema ilustrado é um transmissor de nível AKS 4100 que envia um sinal de nível para um controlador EKE 347, como falamos anteriormente. Ao projetar uma solução eletrônica, o sinal de nível líquido pode ser fornecido por um interruptor LLS 4000 ou uma boia AKS 38. Dessa forma, o sinal vai ser ON/OFF ou modulante de 4 a 20 mA. O sinal eletrônico é enviado à unidade controladora EKE 347, que controla a válvula de injeção. Controle de nível mecânico para amônia. A HFI é uma válvula flutuante de alta pressão de ação direta. Portanto, nenhuma pressão diferencial é necessária para ativar essa válvula. Se o condensador for um trocador de calor a placas, a válvula flutuante mecânica HFI pode ser montada diretamente na placa do trocador de calor. Pode ser necessário conectar uma linha de equalização ao lado de alta ou baixa pressão para remover o vapor do refrigerante da carcaça do flutuador.
pois isso pode evitar que líquido entre na carcaça do flutuador e assim evita que a válvula HFI se abra. Durante a paralisação do sistema ou da planta, a pressão se equalizará lentamente, permitindo que toda a carga de refrigerante seja transferida para a parte mais fria do sistema. Se a equalização da pressão não for desejada, uma válvula solenoide ou uma válvula de retenção podem ser instaladas. Para permitir que qualquer condensado líquido flua para o HFI por gravidade, o HFI deve ser instalado sob o condensador. Para garantir uma operação sem problemas, na maioria dos casos, um orifício de desvio deve ser instalado. O orifício de desvio conecta o espaço de gás no alojamento da HFI com a conexão de saída da HFI. Devido à diferença de pressão entre o lado de alta e baixa pressão, o gás é puxado para o lado de baixa pressão, resultando em uma ligeira subpressão no alojamento. Esse efeito permite que o gás, o vapor, seja retirado. Além disso, isso permite que a pequena quantidade de gás instantâneo, gás flash, que pode se formar na linha de alimentação de líquido ou durante a paralisação da planta, seja drenado. Se o HFI for instalado próximo ao condensador e o projeto do tubo permitir que o gás retorne livre e facilmente ao condensador, o orifício da derivação pode não ser necessário em operação. Geralmente, recomendamos instalar ou preparar o orifício de bypass.